A liberdade religiosa está sofrendo ataques por todo o mundo, e os motivos são vários, mas um padrão se repete: controle estatal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Levi Andrade, revisado por Amazônia Livre, narrado e produzido por mim, Quintessência. Liberdade religiosa faz parte da liberdade de pensamento, consciência, expressão, de reunião e associação, e no final das contas é um aspecto do direito à propriedade. Porém, a ânsia estatal por dominar o cidadão em todos os sentidos faz com que ela seja cada vez mais ameaçada. Em vários lugares do mundo, a liberdade religiosa é atacada direta ou indiretamente, como na Nicarágua, onde católicos têm sido perseguidos pelo ditador comunista amiguinho do Lula, em Gana e Angola, onde cristãos são perseguidos por muçulmanos, na China e na Coreia do Norte, onde todos os que não concordam com a religião do governo como Deus são perseguidos, em especial cristãos e muçulmanos uigures, além das teocracias em países islâmicos que perseguem a todos que não professam o Islã e até mesmo perseguem os próprios islâmicos numa escalada rumo ao radicalismo. É mais ou menos como fazem os libertários entre si. Mas neste artigo falaremos sobre algo peculiar que acontece principalmente na Rússia e que tende a se alastrar por diversos países, em especial os desgovernados por líderes de esquerda. É notório em todo o mundo que a religião das Testemunhas de Jeová é neutra politicamente e não se envolve em conflitos políticos nem em guerras. Entretanto, o Estado terrorista russo proibiu as pessoas de adotar tal religião, pois para os burocratas russos, as Testemunhas de Jeová são consideradas extremistas. Assim, do dia para a noite, um grupo de pessoas que não deseja sequer participar do exército, se abstém de votar e de participar da política, passou a ser considerado nocivo à cultura russa. E o interessante é o método de ataque, sempre o mesmo utilizado pela esquerda radical em todo o mundo: assassinato de reputação, demonização, criação de redes de desinformação e desumanização do oponente, que justificarão medidas de ameaça, censura, prisão e até morte. Nesse quesito, as Testemunhas de Jeová no Estado terrorista russo sofreram todos os tipos de ataque, levando os fiéis a serem presos apenas por exercerem sua fé e não aceitarem pegarem armas. Sim, o pano de fundo dessa pendenga é a guerra contra a Ucrânia. As Testemunhas de Jeová foram escolhidas para Cristo como exemplo do que o Estado russo é capaz de fazer com quem não aceita ir para sua guerra injusta e imoral. Mas como Putin não inventa nada novo, só copia as piores práticas de seus antecessores tiranos, na Rússia isso não é novidade, uma vez que pessoas dessa organização religiosa também sofreram nas mãos da ditadura soviética, onde eram direcionados a centros de reeducação. Em 2009, a Suprema Corte da Rússia manteve a decisão de uma corte de primeira instância que classifica a Congregação das Testemunhas de Jeová como extremista. Desde então, a oposição e as restrições começaram a aumentar drasticamente. Depois de anos de batalhas jurídicas, em abril de 2017, a Suprema Corte da Rússia decidiu fechar as entidades jurídicas das Testemunhas de Jeová por suposta atividade extremista. Imediatamente, as autoridades russas tomaram medidas para confiscar suas propriedades, fechar seus locais de culto e classificar suas publicações religiosas como material extremista. Onde foi que eu já vi isso mesmo? Acho que foi na Alemanha da década de 1930. E se você está gostando deste vídeo, considere se tornar membro do canal para nos apoiar financeiramente e ter acesso antecipado a vídeos como este. Mas os ataques não se limitaram às entidades jurídicas. As autoridades russas resolveram atacar as Testemunhas de Jeová de forma individual. Passando de todos os limites, as autoridades encararam os atos particulares de adoração dos fiéis como apoio a uma organização proibida. Então iniciaram-se buscas policiais em casas de famílias que incluíam intimidação, maus tratos e interrogatórios agressivos. Tanto homens como mulheres de todas as idades têm sido detidos, presos e sentenciados à cadeia ou prisão domiciliar. Desde a proibição
Em abril de 2017, centenas de testemunhas de Jeová têm sido acusadas de extremismo e recebido sentenças de prisão ou prisão provisória. Até 20 de outubro de 2022, um total de 97 testemunhas de Jeová estavam presas. Bem, com esse ataque claro e sem ter a quem recorrer em solo russo, membros desta religião recorreram em diversos tribunais, dentre eles a Suprema Corte dos Direitos Humanos da União Europeia, onde conseguiram pareceres favoráveis à sua causa. Porém, como é de todo sabido, o Estado terrorista russo não respeita decisões judiciais que vão contra seu interesse e nem deu bola para os resultados judiciais europeus. Assim como no Estado terrorista russo, outros países autocráticos como a Eritreia, o Estado genocida chinês e o norte-coreano também perseguem membros de organizações religiosas com todo tipo de violência estatal, sempre motivados por razões militares. Enquanto isso, aqui no Brasil possuímos alguma liberdade religiosa, sendo garantido o direito a não prestar o serviço militar, se isso for parte da religião, algo realmente desejável. Mesmo as testemunhas de Jeová sendo uma religião pacífica, em alguns países europeus, seus fiéis têm sido atacados nos parlamentos pelo fato de utilizarem o ostracismo como forma de expulsão da religião, sendo acusados de xenofobia, esses termos da moda entre os progressistas europeus. Toda pessoa tem direito a não querer conviver com alguém, porém respeitando sua propriedade e seus direitos à liberdade de pensamento, locomoção, comunicação, financeira, etc. O lado defendido principalmente pelos socialistas é de que o ostracismo ou a desassociação seria uma forma de violência contra o expulso, também entendido como o excomungado. Isso é defendido em vários parlamentos europeus e muitos africanos. Porém, é direito de qualquer organização expulsar membros que não sigam as regras estabelecidas para que se faça parte, desde que sem prejuízo à liberdade dos mesmos e também sem represálias. É mais ou menos como numa empresa. As relações são voluntárias e ninguém é forçado a estar ali. Mas se o dono ou gerente da empresa deseja despedir alguém, é o que deve acontecer. Então, o que motiva o ataque? Simples, o controle estatal sobre o pensamento. Para um socialista, um grupo de pessoas que não aceita sua ideologia deve ser cancelado, o que na prática significa hoje literalmente ser exterminado. Como grupos religiosos normalmente não cedem a ideologias políticas, acabam se tornando um alvo claro a ser atacado. Atualmente, o Estado democrático de direito se auto-intitula um Estado laico, mas esse é o verniz para encobrir o que de fato ocorre. Nenhum Estado nunca foi laico. Ele endeusa a si mesmo e se faz o alfa e o ômega. Tudo se inicia dele e se faz para ele mesmo. A não ser que você seja da turminha progressista, beautiful people, limpinho, liberal descolado e vegano, você será perseguido. Mas ainda prefiro isso do que ser morno como essa gente e acabar sendo vomitado no final. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para divulgar as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!